Fala pessoal, bom dia. Nós vamos fazer desse momento inicial aquilo que a gente convenciona chamar de aula 1 de História, para falarmos um pouco sobre a história de Roma. Na realidade, nós não vamos aprofundar muita coisa sobre a história de Roma, porque já foi visto isso em sala de aula e o objetivo maior é fazemos aqui, nesse momento, uma breve revisão sobre o que já falamos, para nós chegarmos à parte do fim do Império Romano e começarmos a tratar sobre o feudalismo, principalmente para a galera do terceiro ano. Então, a galera do terceiro ano já está fazendo a transição para o feudalismo. E aí, quando nós começamos a pensar no feudalismo, nós já estamos falando de ruralização do Império Romano. Então vamos por parte. Falar de Roma é falarmos de um povo que morou e habitou na península chamada Península Itálica. E aí, um aspecto muito importante que eu falei em sala de aula, o conceito de povo, que tem que fazer a diferenciação com relação aos demais conceitos. Povo não é igual ao Estado, ponto. E aí, a ideia de povo, ela vai se organizando a partir dos valores de etnia, e a ideia do Estado, ela se organiza em torno daqueles que compunham aquela etnia. Então, o conceito de Estado, ele passa a ser pensado tomando como parte da filosofia a própria ideia de Platão, a própria ideia de Aristóteles, principalmente de Aristóteles. Aqueles que eram cidadãos eram aqueles que de fato nasciam na cidade. E aí, nessa perspectiva, nós tivemos uma estrutura dentro de Roma que vai marcar a formação desse Estado romano. A estrutura era formada a partir dos patrícios, dos clientes, dos plebeus, dos escravos. Então nós temos uma estrutura engessada, e essa estrutura engessada, ela forma aquilo que é chamado de sociedade censitária. Tá, então nós começamos a pensar num grupo de pessoas que viviam na Península Itálica. Eles descendem de povos indo-europeus e a sua história começa a ser falada por mais ou menos por volta de 753 anos antes de Cristo. E ela vai até o século III depois de Cristo. Então nós estamos falando de um grande período da história. E aí falamos um pouco sobre a monarquia, para que nós possamos fazer uma tentativa breve também de falarmos da monarquia, uma vez que nós já abordamos esse assunto. Nós vamos lembrar que a monarquia romana, inicialmente, ela era constituída por um rei mais o senado. Então, alguém poderia pensar, falar, claro, a monarquia é sempre e o senado é que talvez seja novidade para você, ou novidade para mim. E aí eu digo para vocês, a ideia de monarquia com o Senado, ela tem que ser levada em consideração. Por quê? Porque nós temos aquele momento lá no século XVI em que existirá monarquia, mas nós não teremos Senado. E aí esse é o momento chamado monarquia absolutista. Então guardem bem, a monarquia que vai prevalecer com o período histórico romano, ela é uma monarquia baseada na estrutura de Senado. Então eu tenho uma composição, um órgão maior chamado Senado, e eu tenho ao lado desse órgão uma outra estrutura chamada monarquia. Quem era um rei? O rei era normalmente escolhido por esse Senado. Esse Senado ele era composto por aqueles que descendiam dos primeiros formadores dos povos romanos, que eram chamados de patrícios, e esses tinham que ser maiores, mais velhos de que 60 anos. E eles, a partir de então, escolhiam um entre aqueles que pertenciam à cidadania romana, daí a ideia do povo, né? Pertenciam à cidadania romana, para integrar-se ao grupo de lideranças monárquicas. Entendido isso, nós podemos partir aqui para a expansão monárquica. Durante o período da monarquia romana, não havia leis escritas. Esse período, ele é um período em que a lei, ela vai ser uma lei que, para existir, precisa
da aprovação do rei mais do Senado. E ela poderia variar. Eram leis orais, nós não temos aqui um direito escrito dentro desse primeiro momento da monarquia romana. E é justamente por isso que, em um dado momento da história da monarquia romana, nós vamos ter um rei chamado Tarquínio, o Soberbo, que tentará dar um golpe de Estado, aplicar um golpe de Estado, criando leis que colocassem ele dentro da estrutura política de forma sozinho, solitária. E aí ele quer criar, naquele momento, uma ideia de absolutismo monárquico. Então, entendam aqui, nós estamos falando de um momento da história de Roma em que não há leis escritas, não há leis escritas. Portanto, há leis, sim, há leis, mas não escritas. A lei, ela emanava do Estado romano. Nós não podemos pensar em Estado aqui na mesma lógica que vai se pensar no Estado no século XVI. Nós podemos pensar em Estado romano. E aí esse Estado romano, ele vai vigorar a partir da estrutura Senado e monarquia. Então, as leis, as principais ordenanças, elas vinham desses dois órgãos. O órgão maior, que era o Senado, o órgão menor, que era o rei. Tá, visto dessa forma, nós podemos continuar e entenderemos onde eu quero chegar. Em um dado momento, o rei que estava no poder, chamado Tarquínio Soberbo, isso em 453 anos antes de Cristo, ele tentou aplicar um golpe de Estado e fazer de Roma um Estado absolutista. E é nesse momento que o Senado se revolta contra a monarquia e toma o poder da monarquia. Então não há mais agora uma participação de uma pessoa ou de uma figura política que venha do patrício. A figura que vai prevalecer durante um dado momento e por muito tempo vai ser a figura dos senadores. E aí, uma vez constituída apenas o órgão máximo como sendo o único ou a única estrutura de poder, nós vamos ver nascer a chamada República Romana. E a República Romana é um período da história que vai ser marcado pelas expansões romanas e também pelo processo de transição de constituição de leis romanas. Então nós vamos nos lembrando que tudo isso já foi falado no livro de vocês, e aí durante esse período de expansão romana, nós vamos tendo a necessidade de criação de leis. E aí vou fazendo um pouquinho da volta no início desse vídeo. Nós falamos aqui que a estrutura da sociedade romana ela era dividida em patrícios, clientes, plebeus e escravos. A grande maioria da população era constituída por escravos. Eu esqueci de dizer que nós tínhamos também uma parte dessa população que era formada por trabalhadores livres, e esses constituíam-se como servos do Estado. Inicialmente, também, é um dado que é relevante, foi deixado de lado aqui no momento, nós não temos uma visão de uma monarquia que não fosse atrelada à religião. Pelo contrário, a figura do rei também era uma figura divina, da mesma forma que quando nós estudamos os povos clássicos orientais, em que a liderança política era uma liderança religiosa. Mas à medida em que a monarquia começa a passar por expansão, se percebeu que a monarquia se distanciou também dessa figura ou dessa ideia de uma figura religiosa. Quem vai assumir de fato o poder vão ser os senadores, e eles não terão uma figura religiosa, eles não serão uma figura religiosa. Pelo contrário, grande parte deles eram generais, já lutaram por Roma, então tiveram sua vida no processo de formação romana, e aí agora eles podem constituir-se enquanto chefes políticos. E aí o órgão, e o Senado é um órgão, ele passa a legislar e a criar leis, e essas leis elas têm um interesse maior e um benefício maior para aqueles que pertenciam aos patrícios. E é justamente nessa hora que nós vamos começar a ter as primeiras revoltas. Da parte de quem? Da parte dos plebeus. Alguém poderia pensar, poxa, mas por que não da parte dos clientes? Uma vez que os clientes eles eram
pessoas que estavam dentro daquela pirâmide que nós colocamos e apresentamos, e o livro de vocês também apresenta, os livros de vocês apresentam, nós temos patrícios, clientes, plebeus. Por que não cliente e plebeu? Justamente porque o cliente é alguém que presta serviço e troca favores entre os patrícios. Já os plebeus, eles se constituem como a parte dos trabalhadores romanos e que não tinham nada para além do seu trabalho a oferecer e, portanto, na visão do Senado, eles não tinham direito a nada. Durante a República Romana, nós vamos ter nos primeiros conflitos oriundos justamente da tentativa dos plebeus de terem direitos. E aí eles começam a se consolidar enquanto uma classe política e tenta se organizar para que eles atinjam o Senado. Mas é óbvio que a estrutura do Senado era uma estrutura engessada dentro do processo de pensar que só poderia fazer parte do Senado aqueles que eram ligados aos patrícios, e para que houvesse mudança, não bastava apenas um pedido informal para um senador patrício de aceitação da integração de um plebeu. Até porque nós falamos aqui, agora há pouco, que não haviam leis escritas. Se não havia leis escritas, a vontade dos senadores prevalecia sobre o interesse da maioria da população. E não havia onde buscar algum respaldo jurídico para tentar mudar aquela situação. Então isso faz com que a gente entenda por que houveram tantos conflitos, houveram tantas guerras durante o período clássico, principalmente aqui nesse momento quando nós vamos falar da República. Então a República Romana é marcada pela expansão, como eu disse aqui no início, e uma das expansões ela vai se dar justamente a nível interno, a mudança do modelo de funcionamento do Senado. Antes, o modelo de funcionamento do Senado baseava-se necessariamente na estrutura patrícia. A partir das revoltas ocasionadas pelos plebeus, nós vamos ter a inserção de uma parte, não um grande número de plebeus, mas uma parte dos plebeus fazendo assento ou assentando-se naquela que veio a ser a Assembleia, aquilo que veio a ser o Senado. Então, os plebeus, a revolta dos plebeus fez surgir uma mudança, e a primeira mudança foi cargos novos, cadeiras novas dentro da Assembleia Legislativa. Então essas cadeiras passaram a pertencer aos patrícios. E qual a importância disso? A importância disso é que agora os patrícios poderiam ter direito. Se até o momento da instalação e o nascimento da República e durante as fases iniciais dessa República, os patrícios eram os únicos portadores de direito, e o direito, a lei por si só, ela era uma lei oralizada, a partir da inserção dos plebeus enquanto parte da estrutura política, nós vamos tendo o nascimento de uma necessidade de leis escritas. E a primeira lei escrita que vai surgir é a lei chamada das 12 Tábuas. Essa lei das 12 Tábuas, ela vai estabelecer o modelo de comportamento social. Então é uma lei não baseada no ordenamento jurídico criminal, mas sim no ordenamento social. Já vimos aqui em aulas anteriores, quando nós falamos que a primeira lei escrita, o primeiro código escrito, ele era um código voltado também para o ordenamento civil, mas ele tinha um teor mais de contenção da criminalidade, que era o Código de Hammurabi, lá no período da Antiguidade Clássica, quando nós falamos da Mesopotâmia. Já em Roma, até a República, as leis eram orais e eram transmitidas por aqueles que permaneciam dentro do processo. A partir da revolta plebeia, das primeiras revoltas plebeias, durante o período da República, começa a nascer uma série de leis, e a lei dando origem à chamada Lei das 12 Tábuas.
Essas leis das 12 tábuas vão estabelecer o preço do trigo, vão estabelecer o preço de determinados alimentos, vão estabelecer a forma de casamento, a permissividade de determinados modelos de casamento, vão estabelecer o limite de constituição do Senado. E aí, uma vez estabelecido esses modelos jurídicos, agora nós temos respaldos, nós temos o funcionamento a partir de lei. Então a lei deixa de ser uma lei oralizada e passa a ser uma lei escrita. Então aquilo que estava escrito deveria ser seguido. No entanto, resolvido esse problema primário, nós vamos tendo as demais classes sociais. Então, lembrando que patrícios, clientes, plebeus, trabalhadores livres e escravos. Os escravos não tiveram acesso a direito. E os trabalhadores livres, que também compunham um grupo muito grande, também não tiveram acesso ao direito. E a gente avança nessa fala aqui para nós não perdermos muito tempo. Avançando no processo jurídico, nós tivemos um momento para respirar. Nós estamos vivendo, por exemplo, no Brasil, uma disputa bem clara do poder político. Para além da questão de saúde, nós estamos tendo, sim, um tema voltado para o Covid-19, que não é o meu alvo aqui nesse momento, mas nós temos em torno do Covid-19, nós temos o interesse político. E aí nós temos o Brasil vivendo essa polarização. E a ideia da polarização é justamente o momento em que há dois polos se atracando. E aqui, esse atracamento desses dois polos distintos, antagônicos entre si, eles são bons? São bons, mas eles podem impedir com que haja um desenvolvimento de um Estado. No caso de Roma, para fugirmos do Brasil, e não é o nosso objetivo aqui, no caso de Roma, enquanto havia disputas internas, a expansão territorial e o crescimento econômico romano esteve também travado. E aí, para entendermos o que isso tem a ver com a nossa história, era necessário resolver o problema interno. Resolvido o problema interno, nós conseguiríamos expandir o território. E foi assim que os republicanos, a República Romana, se consolidou. Ela era constituída basicamente pelo Senado romano, e o Senado agora passa a ter membros da plebe. Uma vez membros da plebe, em tese, o problema passa a estar resolvido. Essa foi uma visão que inicialmente pareceu muito sadia, pareceu muito interessante. E aí, uma vez resolvido o problema interno, pode expandir. Começa-se um processo de expansão, mas Roma tem pela frente os cartaginenses, que eram chamados, que viviam na ilha de Cartago, os chamados fenícios, anteriormente chamados de fenícios, e que já dominavam o controle do Mediterrâneo. Para que ela pudesse expandir para além dos territórios europeus, ela precisava dominar o Mediterrâneo e conquistar territórios que estavam na África e na Ásia. Mas esses territórios já estavam sob domínio dos cartaginenses. E aí o que os romanos então fizeram? Eles avançam sobre os cartaginenses e promovem as chamadas guerras púnicas. Foram anos de batalhas. E esses anos de batalhas, eles acabaram gerando a fragilidade da estrutura república romana. Por quê? Porque a república, que inicialmente surge de uma tentativa de golpe de Estado de um rei, que queria se consolidar enquanto um absoluto, a república nasce para ser aquela que vai resgatar a imagem dos patrícios, enfrenta o primeiro problema voltado para a disputa de poder por parte dos plebeus. Agora não existe mais, em tese, a disputa dos plebeus contra os patrícios, porque nós temos a lei das 12 tábuas, mas nós passamos a ter outros problemas internos, e esses problemas internos têm origem no aumento da escravidão. Aumenta o número de escravos, aumenta o número populacional, aumenta o território. Então, não tem problema nenhum. Quanto mais escravos, mais condições de aumentar a minha produtividade. Quanto mais escravos, mais condições de aumentar os meus bens. Isso é um fato.
mas aumentou o número de escravos e esses começaram também a se revoltar. E diante do período em que Roma estava, no período em que ela combatia os cartaginenses para tentar dominar o Mediterrâneo, não era possível enfrentar um problema como esse. Então era necessário também resolver o problema da questão da luta dos escravos contra o Senado romano. Acontece que, diferente do que foi a guerra dos plebeus contra os patrícios, que se deu mais uma região voltada ali para a Europa, para a Península Itálica, a guerra que vai envolver os escravos contra o Senado, ela vai já ganhar um âmbito muito maior, porque nesse momento da história, os romanos estão em quase todos os territórios que hoje se estruturam dentro da Europa e de parte fazem parte do continente africano e asiático. Não havia ainda dominado todos os territórios, mas nós tínhamos romanos em quase todas essas extensões territoriais, só que não eram territórios romanos. E aí, para que se resolvesse isso, foi criado o chamado direito romano, que nós estudamos aqui e vimos que o direito romano ele aparece como fundamental, é um direito escrito, mais uma vez uma lei escrita, que vai impor os valores romanos em todo lugar onde estivesse Roma. Resolvido isso, nós criamos ou faz surgir aquilo que veio a ser chamado de Pax Romana. E aí, durante esse período de Pax Romana, para se chegar até a Pax Romana, nós tivemos a necessidade de se criar a ideia de triunvirato. Então, nós temos a estrutura República Romana. Dentro da estrutura República Romana, nós tínhamos aí os generais que lutavam para a manutenção do Império de Roma, ainda não Império. E aí essa região vai crescendo, se tornando uma região imensa, ainda não Império, mas começa a haver uma necessidade de governos administrativos autônomos. E aí foi a necessidade desses governos administrativos autônomos que fez surgir a ideia de governos dos generais. Os generais passaram a ter uma certa autonomia, um poder um tanto quanto parecido do Senado. Para que isso? Para melhor administrar. Já que a sede do poder ficava em Roma, não era possível, por exemplo, eu estar lá no interior da África, ou no centro, na parte central da África, e esperar uma decisão que veio da Península Itálica para chegar até a África Central. Então, estabelecia-se um poder na África Central, e na África Central esse poder ele era consolidado enquanto direito. E, no entanto, todos esses poderes que foram se estruturando, todos esses triunviratos, eles tinham como base o direito romano. E aí, chegando nessa parte dos triunviratos, nós chegamos na parte dos generais. Os generais vão, então, fazer parte da estrutura de formação dessa grande Roma, mas eles não faziam parte da estrutura de formação da política romana. E é justamente esse o ponto que dá origem ao Império Romano. Então, a monarquia romana é formada pela estrutura rei mais senado. A República Romana é formada pelo Senado. E aí ela vai viver conflitos internos e externos. Durante esses conflitos internos e externos, nós vamos ver o nascimento das leis escritas, e que antes eram leis orais, agora passam a ser leis escritas. Alguns autores vão falar em direitos consuetudinários, que são direitos ditados pelo cônsul. A partir do momento em que nós temos a continuidade da expansão romana, Roma expande-se, continua expandindo agora para a África, para a Ásia e para a parte distante do centro europeu, nós temos um novo modelo de governo se estabelecendo, governos generais. E aí esse novo modelo de governo vai dar origem ao Império. Então, quando vocês chegarem a fazer uma questão sobre o Império Romano, nós estamos falando de um momento da história em que o território romano é muito grande e ele é governado por generais. E a estrutura Senado deixa de existir? Não, ela não deixa de existir. O Senado continua a existir, só que agora, da mesma forma que aconteceu lá na monarquia, nós temos os generais e os senadores medindo força de poder. Então nós temos agora uma tentativa dos generais de também fazerem parte, frente a frente com o Senado.
E isso vai gerar o surgimento de forças individuais, dando origem, de fato, aos chamados Césares, os Césares, que vão utilizar dos poderes políticos para manipular o Senado, mas também vão se utilizar dos poderes religiosos para poder manipular o processo religioso. Tudo isso dá origem àquilo que nós construímos como império. E o Império Romano, então, ele nasce dos triunviratos. Nós vamos ter 2 triunviratos, e essa expansão romana, ela vai ser marcada pela expansão territorial, mas também pela expansão numérica de população. Aumenta o número de pessoas, aumenta o número de problemas. Se aumenta o número de problemas, nós vamos ter a escassez de alimentos. Automaticamente, muitas pessoas não vão ter o que comer. E por quê? Porque a maioria da população é escravo. Se nós temos uma maioria da população escrava, vai faltar terra para tanta pessoa plantar. E como nós tínhamos uma base de necessidade voltada, claro, para a produção agrícola, quanto mais pessoas vivendo no mesmo espaço, mais falta alimento. E aí essa escassez de alimento vai gerar novamente os conflitos internos e vai fazer com que a expansão romana pare. Não há como expandir um império, uma vez que o problema interno voltou. E aí nós começamos a perceber que durante essa crise interna que vai se viver em Roma, dentro do Império Romano, nós vamos gerar aquilo que veio a ser chamado como fragmentação ou ruralização romana, entrando dentro daquilo que nós vamos estudar nos próximos capítulos, a divisão do Império Romano e o surgimento do feudalismo. Então, a aula de hoje, para nós encerrarmos, nós tratamos sobre a formação da monarquia e, posteriormente, falamos um pouco sobre a estrutura da república e, por fim, chegamos na parte do Império Romano. Quero agradecer a todos vocês e dizer que nós estamos fazendo apenas um apanhado daquilo que já foi falado dentro do material de vocês, dentro da aula de história. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima aula.